Como lidar com a oposição, então, a partir de agora? Dialogando. Também não fechar o diálogo nem com a oposição, nem com os mais duros opositores. Manter o diálogo aberto. Você não precisa, evidentemente, rever as posições de quem ganhou. Quem ganhou, ganhou. Por isso é a democracia. Por isso é a beleza da democracia. É o voto de milhões que escolhem os seus representantes. Os representantes vão representar a maioria. Mas mesmo a minoria, manter o diálogo aberto, os canais de comunicação abertos, até porque para pacificar você tem que ouvir. Não há pacificação sem a sua capacidade de ouvir, concernir e dialogar e, de certa maneira, perdoar também. Porque essa campanha foi tão dura e tão, eu diria, má sob vários aspectos, que se você não tiver um espírito pacifista, um espírito do perdão, um espírito da compreensão, você não vai ficar aberto ao diálogo. Você já perdoou todas as fake news contra você? O meu olhar, aquilo foi muito duro para mim e para minha família, vocês podem imaginar. Mas eu perdoo, porque eu tenho que fazer olhar pelo bem. Mas o senhor está tomando alguma providência jurídica já em relação... Já tomamos. Mas aí é uma questão, vamos dizer, criminal, judicial. A outra coisa é o tema institucional. Eu não vou ficar com ódio no meu coração e ao longo dos meus próximos dias, semanas, meses e anos da minha vida, ficar odiando quem me fez o mal. Até porque isso não vai ser construtivo, vai fazer mal a mim mesmo e não vai construir nada de bom. Então nós precisamos ter discernimento de que neste momento nós temos que pacificar, serenar, primeiro os nossos próprios corações, depois a nossa conduta e, obviamente, o país. Falando sobre as necessidades de ajuste fiscal no país, a necessidade de uma reforma tributária, o tamanho do rombo do país, as prioridades que Paulo Guedes deve ter na sua superpasta também, esse super ministério criado na área econômica. Como é que São Paulo pode ajudar a dar um exemplo? Como é que São Paulo pode oferecer a sua própria experiência nessa contenção de gastos e despesas para o país? São Paulo é um estado no azul. Vale mencionar, Mariane, vale a você também, Mauro, e aos que nos assistem, o governador Geraldo Alckmin conduziu a gestão econômica de São Paulo muito bem. Justiça seja feita. São Paulo sempre teve as suas condições fiscais no azul. Mesmo nessa etapa interina do governador Márcio França, não foi exatamente tão equilibrado quanto foi o governador Alckmin, mas também aqui não vou fazer críticas, porque nós, acredito eu, estaremos terminando no azul o senhor vai receber um estado com azul? Creio que sim. Agora, o período de transição começa nesta segunda-feira. Eu deleguei ao Rodrigo Garcia essa responsabilidade. Nós temos um time, já está nominado, de pessoas que vão, vamos dizer, escanear os aspectos tanto na área econômica quanto na área social. Aparentemente, sim, e é o que nós esperamos. Mas São Paulo é um exemplo de um estado que sempre teve rigor fiscal, e terá. Não, mas eu digo isso porque o Bolsonaro já deu algumas declarações de manter, por exemplo, ou de fazer como a Dilma fez, um benefício fiscal para empresas em nome do emprego, e isso já está, acho que já é ponto pacífico, que não vai dar para fazer mais, não dá para continuar dando benefício fiscal. Talvez explicitar um pouco melhor. Quem vai conduzir essa política é o Paulo Guedes. O Paulo é um economista preparado, experiente, e também se cercou de outros economistas qualificados, e eu tenho confiança de que ele será um bom maestro do ponto de vista da economia. E tenho, por percepção, mesmo antes desse encontro com o presidente Bolsonaro na semana que vem, que ele acertadamente delegou a conduta da economia ao seu superministro, ao Paulo Guedes. A meu ver, acertadamente. Eu também aqui serei descentralizador. O pior mecanismo de gestão é aquele que você centraliza tudo ao seu redor. Descentralize e cobre. Fiz sucesso no setor privado exatamente por agir desta maneira. Portanto, eu sou um defensor dessa metodologia também na área pública. Na Prefeitura de São Paulo fizemos exatamente assim, Mauro e Mariana. Eu descentralizei, deleguei e cobrei dos secretários o cumprimento das tarefas e dentro dos prazos determinados. Então, este certamente será o caminho que Bolsonaro vai adotar no plano federal. Rigor fiscal, geração de captação de novos investidores internacionais, por isso eu tenho segurança que o tema da China foi uma coisa pontual do passado, perdoável, e a partir de agora a China será um grande parceiro do Brasil em vários aspectos. Aqui em São Paulo, eu quero dizer desde já, setor ferroviário, hidroviário,
rodoviário, talvez até aeroportuário, mas também o setor do agronegócio, os investidores chineses virão para São Paulo, aliás, convidados por nós, em larga escala, e serão bem-vindos aqui. Cada novo investimento, cada $1 milhão investido aqui, são empregos que são gerados aqui, para brasileiros que vivem e moram aqui. Então, esse é um bom caminho. O Paulo Guedes, vale mencionar também para vocês, me disse na semana retrasada que vai colocar em prática o Pacto Federativo. Esse é um anseio dos governadores no Brasil nos últimos 30 anos, eu diria, desde o... Explica então para o nosso telespectador o Pacto Federativo. Importante para que você saiba o que é o Pacto Federativo. Ao invés dos governadores fazerem esse périplo, como acontece todos os anos, constantemente, você vai no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, no Ministério do Trabalho, da Infraestrutura, Ministério da Cidade, para obter recursos, leva uma infinidade de tempo para poder viabilizar e depois vai segmentadamente utilizando esses recursos quando são liberados para as áreas para as quais você busca como finalidade. O Pacto Federativo, o governo federal entrega aos governadores esta responsabilidade. Então, ele coloca um investimento X e aí o governador define as áreas prioritárias e aonde e em que momento fazer isso. Muito mais rápido, muito mais eficiente. E por quê? Porque agiliza o processo barbaramente e quanto mais recursos você coloca em obras, infraestrutura e serviços, mais a economia cresce. Você ganha a economia, o aquecimento na economia e isso permite o crescimento do país como um todo. É quase como uma irrigação. Você fará uma irrigação de recursos na área social e na área de infraestrutura, dentro dos limites possíveis, evidentemente. Isso retorna porque cria emprego, cria renda. Ao criar renda, você movimenta o comércio, movimenta serviços e a economia cresce como um todo. Uma medida muito acertada. Faltava alguém de coragem para colocá-la em prática. Agora, por outro lado, eu estou sempre botando por outro lado aqui, mas eu concordo com o senhor, mas esse mecanismo do Pacto Federativo, ele tira muita força, por exemplo, de parlamentares que querem aprovar emendas para destinar verbas aos seus redutos eleitorais. Não necessariamente. Será que a nova política que o senhor defende, que o senhor diz que está aí agora pronta para assumir, tem força suficiente para quebrar essas estruturas? Respondendo a sua primeira parte, não necessariamente, porque as emendas, elas não são também, vou usar a mesma expressão, necessariamente ruins. Claro. A maioria, talvez até das emendas, sejam boas. Eu vejo parlamentares preocupados com a saúde, colocando emendas para hospitais, para centros médicos, para estudos, para ciência. Vejo parlamentares com emendas para a área de infraestrutura, serviços e obras próximos às suas cidades ou em rodovias. Eu não vejo esse mal de emenda, enfim, para comprar bola de futebol. Estou aqui dando um exemplo banal. Eu vejo a maioria com interesse na melhoria das suas regiões, inclusive. O que é bom, é uma visão mais distrital, mais regional. Eu não vejo isso como um mal. Evidentemente que cabe ao gestor saber também dar essa indicação e estabelecer esses limites. O Pacto Federativo não tira a existência das emendas, nem no plano federal e muito menos no plano estadual. Ao contrário, se você tem mais recursos, pode permitir até uma pulverização dessas agendas distritais, daqueles que querem fazer as suas emendas pelo bem, e irrigar isso ainda mais rapidamente a nível do Estado. De qualquer forma, tira aquela quantidade enorme de agentes políticos que precisavam fazer esse périplo todo nos ministérios e usar das suas influências. Mas esse é o lado bom. Agiliza, né? Agiliza, né? Você agiliza, mas vai ter gente que vai ficar insatisfeita. Você tira a burocracia. Quem mais vai perder com isso? A burocracia, que adora criar dificuldade ou valorizar a dificuldade para se sentir mais importante, em detrimento do povo, da população que precisa do benefício. O burocrata não está nem aí com o povo, ele não está preocupado com o povo, está preocupado com ele, em valorizar a sua posição, etc. E normalmente é aquele que já está lá, é o burocrata. Eu não estou fazendo aqui uma posição generalizada, mas pontuando que estes é que trabalham contra o Brasil. O Pacto Federativo vai dar um nível de agilidade extraordinário. E acreditando que os governadores, os 27 governadores, serão eficientes, vamos dizer, na gestão dos seus estados, isso pode mudar o Brasil em 2 anos. Mauro, em 2 anos você transforma o Brasil. E transforma o Brasil, vamos dizer, num celeiro de obras, de serviços, de melhorias na área da saúde, na área da educação,
numa transformação formidável para o país. Olha a expectativa que nós temos. Olha como é bom ter uma visão positiva, sensata, torcedora para o Brasil e não indiferente ou na arquibancada vermelha. Ah, não vai dar certo. Ah, vai falhar. Ah, vai prejudicar. Vamos olhar pelo lado bom, vamos estar ao lado da torcida brasileira.